Seja muito bem-vindo a mais um episódio especial de final do ano aqui do Pega Visão. Para participar, me envie um direct, uma mensagem no meu Instagram, @FernandoVerchay, para você vir aqui no estúdio da Band falar de futebol comigo. Vamos trazer agora mais dois participantes que fizeram parte da nossa história durante esse ano. Mas antes disso, vamos para um rápido break, apenas 30 segundos. Esse aí é craque. Caramba, joga muito. Gênio. Simplesmente gênio. Quem disse que você precisa ser craque para mandar bem em campo? Com a Estrela Bet, você joga em todos os esportes e mostra o seu talento. É fácil de jogar e todo mundo pode ganhar. Mostre que você tem estrela. Venha para a Estrela Bet. Jogou, brilhou. Não falei que era rapidinho? Agora vamos para os participantes. Roda o VT do nosso primeiro comentarista, Jonathan. Sou Jonathan Maciel, tenho 33 anos. Cara, a Copa do Mundo ela só é o maior evento do mundo. Isso aí eu coloco pela experiência mesmo com Carnaval, com Olimpíadas. Cara, eu espero um grande programa, porque primeiro o Verchay é um cara que dispensa comentários, uma simplicidade. Não sei, porque geralmente as pessoas dizem que eu sou sempre do contra, né? Então se é o amarelo, eu sou o preto, então... Não sei, mas acredito que vai ser um programa maneiro, vai ser um bate-papo muito bom. Chega aí, Jonathan. Seja bem-vindo. Tudo bem? Tudo certo? Bom dia, tudo bem? Fica à vontade. Já vamos chamar aqui o nosso segundo comentarista, que é o Nicolas Teixeira. Roda o VT dele aí. Me chamo Nicolas Teixeira, tenho 24 anos. Copa do Mundo é uma competição especial, né? É uma competição onde reúne os melhores atletas do planeta. Então, você ter essa oportunidade de estar analisando, estar vendo como estão os desempenhos das seleções, então é algo muito prazeroso e muitos atletas de alto nível. Então, Copa do Mundo é sempre aquela festa, né? Sempre aquela alegria. A expectativa é de informação, debate, análise e essa troca, né? Esse bate-bola com os meus colegas. Chega aí, Nicolas. Seja bem-vindo mais uma vez. Tudo bem? Senta aí, fica à vontade. Lembrando que o Nicolas e o Jonathan já estiveram aqui no Pega Visão. E eu inicio perguntando aí como que se sente agora nesse retorno. Estão mais à vontade, tranquilo? Fala aí, Jonathan. A casa é boa, né, cara? Foi maneiro aqui o nosso primeiro bate-papo aqui e ter chamado novamente. Muito obrigado aí. Vamos embora. Se tiver outras vezes aí em 23, só chamar que estamos aí. Certo, eles vieram aqui mostrar um bom conhecimento sobre futebol e a gente te chamou novamente. E você, Nicolas, tudo bem? Feliz, o acolhimento aqui sensacional, as pessoas me receberam muito bem. E debater, falar sobre futebol, né, de uma maneira descontraída é sempre legal. Certo, certo. Então já vamos começar a debater e falar de futebol, como o nosso amigo disse aqui, falando do jogo França e Polônia. Hoje, domingo, meio-dia. Jonathan, começa com a tua visão para mais esse jogo aí do Mundial. Cara, a França, o único jogo que ela meteu de reservas, quando ela resolveu botar os titulares, já mostrou a diferença em 10 minutos de jogo. Até o gol do Griezmann ali, pra mim, não foi falta, não consigo achar essa falta que o VAR deu. E a Polônia, o jogo contra a Argentina, ela se escondeu. Então, se ela vier nessa mesma tática aí contra a Argentina, só se defender, ela vai ficar novamente vendo os caras atacando e vai tomar 1, 2 aí tranquilamente, porque não vai segurar. O ataque da França na frente cria muito, é muito rápido. Certo, falando na falta do Griezmann, que você não achou, até estava conversando com alguns amigos, falando aqui um pouco de Portugal. O Cristiano Ronaldo fez um gol de pênalti, que eu não achei o pênalti, e falou que fez um gol de cabeça, que eu também não vi. Fala aí, Nicolas, sua visão para esse jogo. A França tem uma seleção mais coesa, né, mais trabalhada. Vem de uma continuidade, é a atual campeã. É claro que não vive um momento tão bom assim como viveu em 2018, em que venceu a Croácia na final. A França que joga com a Polônia pela segunda vez, né, em histórias de Copa do Mundo. A última vez que jogaram foi em 1982, né, onde a Polônia teve êxito naquela ocasião, né, na disputa de terceiro lugar, venceu a equipe da França. Mas hoje são realidades diferentes. A França tem jogadores de mais qualidade, jogadores que podem decidir de uma forma mais concreta a partida, né? A Polônia só tem o Lewandowski e o Szczesny, né, que é o goleiro da seleção, que joga na Juventus. Mas hoje a França é a favorita para passar nesse duelo.
Certo, e também, né, lembrando aqui que finalmente o campeão mundial da última competição, da última Copa do Mundo, passou da primeira fase, né? Então eu anotei aqui que a Itália foi campeã em 2006, não passou da primeira fase em 2010. A Espanha, campeã em 2010, não passou da primeira fase em 2014. A Alemanha, campeã em 2014, não passou da primeira fase em 2018. E agora a França, campeã, né, em 2018, passou finalmente aí da primeira fase agora em 2022. E eu venho trazendo algumas curiosidades. Então, falando um pouquinho da Polônia, que eu até fiz uma pesquisa mais completa, até me surpreendi um pouco com o histórico da Polônia. Ela já foi medalhista olímpica, né? Ouro em 1972, prata em 76 e 92. E na Copa do Mundo, a Polônia chegou 2 vezes na semifinal, e em 74 e 82. E nessas 2 vezes que ela chegou na semifinal, ela perdeu para o então campeão, né? Em 78 perdeu para a Alemanha, e depois, em 82, perdeu para a Itália. E quando foi disputar a terceira posição, chegou a ganhar do Brasil em uma dessas disputas. Então, a Polônia até me surpreendeu bastante. Às vezes a gente fala, né, do Szczesny, do Lewandowski, mas historicamente já teve um bom time. Posso dizer aí que quase chegou numa final, quase até foi campeão mundial. Bom, agora passando aqui para o outro jogo, onde os comentaristas vão continuar me ajudando aqui a falar sobre essa partida. Hoje, 16 horas, Inglaterra e Senegal. Fala aí, Nicolas, pra gente. A Inglaterra vem com uma geração promissora para essa partida. Obviamente que em tradições de Copa do Mundo, né, a última conquista foi em 1966. Então, se a gente analisar a sequência de tradição em Copas do Mundo, a Inglaterra deixa um pouco a desejar. Mas hoje contra a Senegal, né, Senegal que não tem seu principal jogador, acabou sendo cortado, né, por lesão, foi até convocado para a Copa, mas durante os treinamentos iniciais o Sadio Mané não conseguiu, né, manter, acabou sendo cortado por lesão, então perde a sua principal referência. Tem também o Gana Gueye, né, que joga no Paris Saint-Germain, um jogador também volante, meio-campista, que sabe também atacar as linhas, um jogador bastante versátil, que também não vai jogar essa partida. Então a seleção de Senegal perde um pouco no quesito coletividade. Mas a Inglaterra, sem sombra de dúvida, sobra nesse duelo. Joga com atletas de um alto nível, né? A Premier League é um principal campeonato para mim do mundo, tem jogadores de qualidade. Então nesse duelo eu coloco a Inglaterra um pouco mais superior, né, do que a seleção de Senegal. Certo, e eu que também sempre penso assim, que a Inglaterra eu gosto de fazer uma ligação aqui com o Beckham. A Inglaterra e o Beckham é mais marketing, mais do que propriamente futebol mesmo, né? Vou dar exemplo do Beckham na época dos Galácticos. Eu não vejo o Beckham como um galáctico, não era o Ronaldo, não era o fenômeno, né? Eu acho que ele estava lá muito também por outras razões do que propriamente pelo futebol. E a Inglaterra, como disse o nosso amigo aqui, o campeonato inglês realmente, eu vejo assim, o melhor campeonato do mundo. Campeonato nacional sim, mas a seleção, eu nunca sou muito confiante na Inglaterra não. Claro que diante do Senegal, né, se for para dar um palpite aqui, acredito que vai vencer, mas vejo um jogo aí com certas dificuldades. A Inglaterra sempre chega no Mundial, agora vai, mas um país que não me traz muita confiança não, assim, dentro de campo. Você, Jonathan? Eu meio que discordo dele em relação ao Senegal. Sim, o Sadio faz falta, assim como qualquer jogador de importância para a seleção, como o Neymar faz falta à seleção. Mas o Senegal, eu assisti a Copa Africana das Nações, era nele. Era bola para frente e ele tentar decidir. O momento que você perde o Mané, eles arrumaram um esquema tático aonde todo mundo no meio de campo, principalmente do Senegal, eles controlam. O Senegal, quando ele chega na estocada, é uma bola para tentar já pro gol. E não aquele chutão do zagueiro para frente, pro Mané correr, ganhar na disputa, sair para um jogo. Não, eles têm uma criação, eles buscam um jogo nos flancos do campo. Eles vão buscando para poder fazer um ataque, diferente do que foi a Copa das Nações. Mas, enfim, são outros tempos. E da Inglaterra, o que dá para se dizer que é um time preguiçoso. Os 3 jogos da Copa, primeiro jogo, até porque do jeito que foi contra a Costa Rica, não foi nada difícil. E o momento da Inglaterra mesmo, quando precisou, foi aquele jogo de sempre que a gente conhece da Inglaterra. É uma bola na área, buscar uma jogada. Meteu 3-0 no último jogo do grupo. Também meio que, no meu ver, foi meio que até injusto, porque não fez nada no primeiro tempo.
E aí no segundo tempo o Rushford começou a jogar bola, os caras começaram a ter um pouco mais de controle do jogo, ganharam e classificaram. Esse jogo aí pra mim é aquele típico 1-1 de oitavos. Isso aí é um jogo que tem cheiro de prorrogação. Ou Inglaterra atropela porque tem uma qualidade, ou aquele empatezinho ali maroto mesmo ali e vem uma prorrogação e pênalti. Certo, lembrando que Senegal, diante da Holanda, fez uma boa partida, estava empatando por 0-0 até os 40 do segundo tempo. Aí acabou sofrendo o gol, aí foi para cima, sofreu mais um, mas assim, esse 2-0 também foi até meio mentiroso, poderia até ter terminado um empate ali. Então, Senegal bastante força física, bastante velocidade, é para ser um bom duelo e vejo aí se a Inglaterra ganhar com certas dificuldades. Eles estão tocando bem a bola, é uma questão que eu gostei de ver, tanto Senegal quanto Gana, que tradicionalmente eram times que chegavam à Copa do Mundo, davam pancada em todo mundo e iam embora e voltavam para a África. Senegal e Gana, eles propõem jogo. Quando a bola está no pé, principalmente o Gueye, ele gira bem essa bola no meio de campo do Senegal. Então é um jogo bem interessante, esse jogo das 4 horas. Certo. Tem um dado interessante também, Fernando, que Senegal pode se apegar, né? Que nos últimos 9 duelos de uma equipe africana contra uma equipe europeia, apenas dessa única, né? Nos últimos 8 jogos perderam equipes africanas contra a equipe europeia. E no último jogo, né, Senegal ganhou da Suécia. Dentre esses 9, né, apenas um confronto, a seleção de Gana, a seleção de Senegal ganhou da Suécia, então é um dado aí, uma superstição que a seleção Senegal pode se apegar, né? Mas evidentemente que a Inglaterra é muito superior atualmente. Bom, agora vamos passar aqui para outro jogo, né? Falando também dos africanos, agora dos japoneses. Segunda-feira, amanhã, meio-dia, Japão e Croácia. Fala aí, Nicolas, esse jogo pra gente. O Japão é uma equipe, é uma seleção que surpreende, né? Pela metodologia de jogo. É claro que a Croácia vem de um vice-campeonato mundial, é algo que você não pode descartar no quesito de tradição em Copa do Mundo. Tem uma equipe mais envelhecida, não teve uma renovação necessária que eu achava que teria ter para essa Copa do Mundo, mas conta com jogadores de excelente qualidade, Perisic, Modric, né? Jogadores que podem resolver uma partida. Mas a coletividade do Japão, a metodologia de jogo da seleção japonesa pode ser um fator surpreendente nessa decisão de oitavos. Lembrando que na última Copa do Mundo, o Japão enfrentou a Bélgica, né? Não essa Bélgica de agora, aquela da última Copa do Mundo que eliminou até a seleção brasileira. Os caras estavam no auge mesmo. O Japão enfrentou a Bélgica nas oitavas, abriu 2-0 e a Bélgica virou para 3-2. E agora nessa Copa do Mundo o Japão também vem mostrando um bom futebol, então, nossa, vem numa grande evolução. E até gostaria de fazer alguns comentários a respeito do campeonato japonês, né? Como eu falei, sempre fazer essa ligação da seleção com o campeonato nacional. A J-League, que é a primeira divisão do campeonato japonês, iniciou somente em 92 com os únicos 10 clubes que tinham no Japão. Então, o país, assim como um todo, não era muito desenvolvido no futebol. Se organizaram lá os japoneses, né, quando querem fazer alguma coisa, também fazem bem rápido, bem organizado. Em 92 começou a primeira divisão. Somente em 99 foi criada a segunda divisão do Japão. E somente em 2014 a terceira divisão. Então olha a diferença se você for comparar com o futebol brasileiro, por exemplo, né? O maior campeão é o Kashima Antlers, com 8 títulos. Zico, é claro, já jogou no Kashima Antlers. Bebeto, Mazinho, Emerson Sheik, Leonardo. O Leonardo, que hoje é dirigente do PSG. O segundo maior campeão é o Yokohama Marinos, com 5 títulos. E um outro clube que eu trouxe aqui só para citar por nome, né, fazendo essa ligação, é Gamba Osaka. O Magno Alves, aqui do Fluminense, já jogou. E aí, o Rony e o Marcelinho Carioca, né? Então, o Japão está crescendo no futebol, tem um clube que você lembra, poxa, outros clubes, por exemplo, como eu falei que o Zico já jogou, fez uma boa última Copa do Mundo, está mostrando futebol agora, está indo bem. Fala aí, Jonathan. Cara, Japão e Croácia. O Japão, ele surge nesse momento que o mundo está, o Brasil principalmente, virando as SAF. O Japão é uma SAF. Então é um jogo bem aberto, mas comparando com o que o Japão entregou com a poderosa Espanha, que parece que não estava muito afim de jogar contra o Japão, é um jogo perigoso para a Croácia. Pode ser, novamente, pode ser um empate ou uma superioridade do Japão. Destacar também, Fernando, algo também que passa desapercebido, que é a cultura do torcedor japonês. Eu acho que isso, às vezes, foge um pouco do assunto. É claro que a parte de campo é importante também,
mas a cultura do torcedor japonês nos estádios, na limpeza, eu acho que eles dão aula nesse quesito, né, de organização, não deixam lixo nos estádios, eles catam, né, fazem mesmo uma organização do estádio. Então é algo que a gente tem que aprender com essa cultura japonesa, né, de organização, de limpeza, para ser um evento, né? Porque um evento é um entretenimento, o torcedor está ali para torcer, obviamente, tem a emoção, mas também ter a sua parte de socialização, né? Para poder ter essa organização nos estádios, eu acho que isso é muito importante por parte do torcedor japonês. Certo, a cultura conta muito, né? Como o nosso amigo falou que campeão mundial até 2050. Se você fizer um projeto desse no Brasil, o cara vai falar, pô, até 2050, seja lá o que for. Claro que no futebol o Brasil já é consagrado, mas que você falar que até 2050, o cara fala, nem sei se vou estar vivo até lá, tá louco, até 2050, né? O Japão é um país assim que tem, nossa, lá não sei quando a gente consegue, projeto para 100 anos, é algo que, nossa, nem combina com a mentalidade brasileira. Também falando da cultura, influencia muito no futebol. Eu vou dar um exemplo aqui dentro do Brasil mesmo. Eu que sou torcedor do Atlético Paranaense, tal, sempre converso com o pessoal aqui do Rio de Janeiro. Às vezes o cara fala, pô, por que o Atlético revela tanto jogador? Porque já é uma cultura do clube, você assistiu o jogo lá, quem que é aquele cara lá? Nem você sabe, é o Joãozinho que veio da base. Pô, o cara tá lá jogando lá contra o Flamengo, contra o Vasco, contra o São Paulo. E você vai ver, o cara errou um passe, matou na canela. Não, mas é um piá novo, né? Lá em Curitiba a gente fala piá. É um rapaz novo, vai crescer, calma, daqui a pouco o Petralha vende ele por milhões. Então é uma cultura do time de entender que os caras vão, né, pegando cancha ali, pegando corpo, para um dia ser bom. Agora eu vou dar um exemplo, como você vai colocar uma cultura dessa no Flamengo? O Flamengo, o jogador já vem pronto já, e até entendo, porque a história dos dois clubes são bem diferentes. Mas você vai falar lá, por exemplo, quantos jogadores o Flamengo poderia revelar? Muito mais. Só que, claro, eu também, se eu fosse flamenguista, eu falava, quero que compre já o cara pronto, que, pô, sou torcedor do Flamengo. Então, a cultura, como disse o nosso amigo ali, seja de um país para outro ou no próprio país, no Brasil, dois times, né? Estou comparando aqui o Atlético Paranaense com o Flamengo, nossa, a mentalidade do torcedor é totalmente diferente. Claro que tem que ser diferente, o cara vai falar, torce para o Flamengo, tem que pensar diferente. Sim, mas será que não seria vantagem lá colocar um jogador ou outro que não esteja tão pronto, mas vender por um valor bem alto? Né? Claro que o Vinícius Júnior foi vendido por um valor muito alto porque realmente joga muito bem. Mas o Atlético, vamos ser sinceros, às vezes o cara nem joga tão bem. E, poxa, consegue vender por um dinheirão muito alto. Isso é excelente para o clube. Falando agora aqui alguns destaques a respeito da Croácia. O maior clube do país é o Dinamo Zagreb, foi campeão nacional 22 vezes. Uma curiosidade é que o Eduardo da Silva, que já jogou no Flamengo em 2014 e 2015, no Atlético Paranaense, por isso que eu lembrei dele em 2017, ele é o maior artilheiro de uma única temporada do Campeonato Croata. Bom, falando isso, não tem como também não lembrar do Washington Coração Valente, né? Fica meu agradecimento que ele também é o maior artilheiro de uma única edição do Campeonato Brasileiro. Fez história no Atlético Paranaense, fez história no Fluminense. Também o pessoal do São Paulo gosta bastante do futebol do Washington Coração Valente. Então foi o único jogador que me fez chorar no estádio, né, numa virada sobre o Flamengo por 2-1. Naquele ano de 2004, o Atlético lutava pelo título, mas empatou com o Grêmio, perdeu para o Vasco aqui em São Januário. O Santos passou e foi campeão. É, isso mesmo, zagueirão. Estava em São Januário. Poxa, tava lá? Tava. Poxa. E a identificação, né, Fernando, do Eduardo da Silva, que você comentou, que ele se naturalizou croata, né? Brasileiro e teve a sua naturalização. Então, um jogador que tem identificação bastante com a seleção da Croácia, sim. Certo. Também destacar aqui o Davor Šuker, que já foi artilheiro da Copa de 98, croata. A concorrência dele, ele fez 6 gols. O Batistuta e o Vieira fizeram 5. E o Ronaldo Fenômeno e o Marcelo Salas, o chileno, fizeram 4. Pô, o cara foi artilheiro numa Copa do Mundo com uma concorrência imensa, né? Esse merece aí também todo o respeito. Ele foi ex-jogador do Real Madrid também, do Arsenal, foi campeão da Liga dos Campeões pelo Real Madrid. O Modric, né, ganhou o prêmio mesmo de melhor jogador do mundo, mas o Davor Šuker fez aí uma história muito grande também no futebol croata.
E também aqui, assumir para vocês que a gente está gravando o programa sexta-feira. Você está nos acompanhando aí domingo na sua casa, mas esse programa já é gravado na sexta. Então não aconteceu ainda o jogo Brasil e Camarões. Por isso que a gente aqui vai fazer uma certa previsão aqui, ver o que a gente pensa da seleção, que claro, já está nas oitavas, mas né, a gente admite aqui, falar a verdade para você, que o programa é na sexta e que a gente não sabe no resultado desse jogo. Mas perguntar para o Jonathan o que ele acha da seleção no restante do Mundial, o que você espera do Brasil? Cara, o Brasil, para mim, é uma incógnita muito grande, cara. Porque, o Brasil tem 5 Copas, é a única seleção pentacampeã, mas do qual o Pelé deu 3. Se não tivesse o Pelé, quantos títulos o Brasil teria feito? Sabe? A Alemanha foi eliminada, que é a seleção com mais finais e semifinais na história da Copa do Mundo. Então, será que o Brasil é essa seleção do país de futebol mesmo? Mas não mostrou ainda um bom futebol. Os 2 jogos do Brasil não foram jogos que tu veja assim de padrão, de excelência, como a França entregou, como a própria Argentina entregou contra, também que era a Polônia, mas pelo menos ela mostrou. Hoje o jogo é contra o Camarões, né? Então, será que vai entregar hoje com o time reserva? Então, não sei. Confio ela passando, confirmando o primeiro do grupo. Ela chega num chaveamento que ela bate encarando na semifinal, provavelmente, a Argentina. Então, ou Holanda, né? Porque pode ser por causa do chaveamento da Argentina. Então é muito amplo imaginar a seleção. E se passar do jogo dela, do primeiro das oitavas, ela pode pegar um Japão. Então não dá para fazer uma projeção bem nítida assim, o Brasil vai. Possibilidades tem, até porque o momento que você passa para as oitavas é uma outra Copa do Mundo. Qualquer seleção entre as 16 que passarem pode ser que seja campeã, mas cravar ali, o Brasil, eu não consigo ver dessa forma não. Certo. E você, Nicolas? A seleção brasileira, ela vive uma situação diferente das edições anteriores de Copa do Mundo, né? Essa seleção é uma seleção que preza pela consistência de jogo. Eu acho que nas últimas edições a seleção brasileira prezou muito pela qualidade individual. E o técnico Tite, ele tem preservado isso, a metodologia de trabalho dele é colocar uma seleção mais consistente. Eu vejo uma maior regularidade do Brasil nessa Copa do Mundo, entre as seleções favoritas, Alemanha, Argentina e outras seleções mais favoritas tropeçaram um pouco, então a seleção brasileira ela vive um momento de estabilidade. Eu acho que é uma seleção que não goleia, que a gente percebe que na maioria dos jogos não tem um ataque tão ofensivo assim, mas quando tem um momento ali de defesa, é uma seleção mais consistente, mais sólida, que consegue ganhar mesmo de pouco, mas não sofre sustos. Eu vejo grandes possibilidades sim do Brasil passar, vai enfrentar provavelmente, na minha opinião, Gana, nas oitavas de final, e vamos ver o que acontece, né? Mas o Brasil tem sim, eu acredito muito na seleção brasileira, porque é uma equipe mais matura, né, do que foi em 2018. E o técnico Tite aprendeu isso. Em 2018 ele pecou bastante por não colocar jogadores em determinada situação. Mas hoje ele tem essa vivência, ele tem essa experiência de 2018 e vai saber implementar o melhor trabalho, vai rodar a equipe, provavelmente, né, o jogo de logo mais às 4. Vai colocar algumas peças, reservas contra Camarões, até mesmo para dar um pouco de rodagem, saber mesmo como é uma Copa do Mundo. Mas é uma seleção que eu acredito bastante. Eu ainda não presenciei, né, um título Obviamente, eu tinha poucos anos de idade, tinha 5 anos, de 2002. Mas o título viver essa experiência de ver realmente, eu não tive ainda, eu espero que eu possa ter em 2022, nesse ano, essa experiência de ver o Brasil ser hexacampeão. Certo. Eu acho que o maior favoritismo do Brasil nessa Copa, eu vejo desde o início, pelo fato de não ter tantas outras seleções em alto nível. Então, se tivesse aquela Alemanha, ou a França estivesse completa, ou o Messi jogasse na Argentina que ele jogava no Barcelona, ou tivesse uma Itália muito forte, eu vejo que não tem ninguém despontando tanto e nisso o Brasil pode se aproveitar. Eu acho que é o maior favoritismo. Mas aí tem uma questão, né? Que Brasil é esse? Porque o Brasil sem Neymar, a gente viu no último jogo, não cria. O Vinícius Júnior, que muita gente elogia, também bom jogador, já decidiu uma Champions pelo Real,
mas ele peca às vezes na opção da última bola. Teve um ataque contra a Suíça, que ele podia ter dado a bola do lado, o cara entrava, não lembro, cara, até já o Rodrigo. Ele dava no Rodrigo, ele se consagrava o Rodrigo. Ele foi pro individual e perdeu. São essas questões do Brasil, da escolha do passe, às vezes, que não tem. É diferente do Neymar, que quando vai para dentro do cara, ele resolve. O Brasil hoje não tem Neymar, o Neymar volta. Que nível volta o Neymar? Então a seleção brasileira, por mais que não é um futebol vistoso, é um futebol de resultado, legal é ser campeão, beleza. Mas será que vai? É a mesma coisa aconteceu contra a Bélgica, quando foi eliminado. O problema meu que eu tenho com o Tite é o melhor técnico brasileiro hoje, isso não tem discussão. Só que ele morre com as convicções dele, ele vai morrer abraçado com as coisas dele. Chega um momento ali que ele não tiver um Casemiro por um cartão, alguma coisa, quem faz a do Casemiro? Hoje a gente não tem substituto pro Casemiro. Faz como? Não é tão simples assim não. Pode ser campeão, como falei, depois que passa das oitavas, qualquer uma das seleções que estão ali pode ser campeão. É outro jogo, é outra Copa do Mundo. Mas cravar que pode ser, eu não vejo o Brasil nessa superioridade também não. E antes da gente saber o que os nossos participantes acharam de ser comentaristas por um dia, eu tenho um rápido recado para você. Fala galera, a Estrela Bet foi eleita este ano a melhor casa de apostas do Brasil. A Estrela Bet também é patrocinadora de diversos times no país, entre eles Internacional, Remo e CRB. Para se cadastrar é muito fácil, basta ler o QR Code que está aqui na tela ou acessar estrelabet.com e seguir o passo a passo. Para começar a apostar, a Estrela Bet tem a opção de depósito via Pix, que cai na mesma hora na sua conta. São diversos esportes, campeonatos pelo mundo para apostar, além de cassinos e jogos virtuais. Então não perca tempo, aproveite que hoje o dia está recheado de bons jogos, entra aí na Estrela Bet para fazer aquele dinheirinho extra no final de semana. Falando em Estrela Bet, nosso patrocinador aqui presenteia os comentaristas por um dia. Jonathan, suas palavras finais, como segundo dia aqui na Band falando sobre futebol. Cara, é sempre bom estar aqui, é uma energia boa, vocês recebem a gente muito bem, porra, você controla muito bem aqui o meio campo, deixa a gente, porra, na cara do gol, então é só alegria, sempre que precisar e puder, só me chamar que estamos aí. Obrigado, valeu, obrigado. Ó, Nicolas, e seu presente também, as suas palavras finais. Agradecer, né, a toda a equipe pelo acolhimento, pela participação, estar comentando futebol é sempre bacana, né, principalmente nessa época de Copa do Mundo, onde o nosso patriotismo, né, fica aflorado. Então, agradecer, sou muito grato a todos daqui, pessoal, um caráter excepcional, muito bacana. Torcer para essa seleção brasileira ganhar, né, esse hexacampeonato. Combinado, Nicolas, vamos ficar na torcida aí. Bom, ficamos na torcida aqui também nessa sexta, espero que domingo, quando você estiver assistindo, o Brasil já está aí muito bem, fez vários gols contra os Camarões. Tá bom, pessoal? Um grande beijo, fiquem com Deus, até a próxima.